Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver quem já está aí. Boa noite, doutora Raquel, seja bem-vinda. Doutor Herbert Vitor, da nossa comissão. Marcelo Mozinho, vamos já começar. Tudo bom, Marcelo? Marcelo Rego Nunes, tá aí. Bom, pessoal, boa noite. Essa aqui é a nossa Comissão de Falência e Recuperação Judicial da OAB do Distrito Federal, subseção de Taguatinga. Tudo bem, Herbert? Subseção de Taguatinga. Estamos iniciando uma série de vídeos a respeito das modificações que tiveram da Lei de Recuperação Judicial e Falência, que é a nossa Lei 11.101 do ano 2005, como forma de atualizar o mercado, como forma de atualizar os advogados, como forma de atualizar o nosso pessoal da comissão e abrindo um debate sobre as atualizações que nós tivemos para que pudessem. Boa noite, doutora Viviane, também, nossa vice-presidente, entrando aqui na nossa live, para que nós possamos então discutir essas mudanças que tiveram na nossa Lei 11.101 de 2005. Essa nossa palestra ao vivo, eu vou falar sobre os aspectos gerais das transformações que essa lei nos trouxe, como forma de melhorar esse instituto, que na verdade é um grande benefício, que é a nossa recuperação judicial. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte, que a recuperação judicial, ela pode ser utilizada como meio para salvar os negócios do empresário ou da sociedade empresária da falência. Porque quando uma empresa ela começa a se endividar e não consegue arcar com as suas obrigações financeiras, suas obrigações fiscais, as questões econômicas, como por exemplo, pagamento de seus colaboradores, pagamento dos seus fornecedores e impostos, o que acontece é que a sua viabilidade, o seu futuro, eles podem ficar ameaçados. Então, por isso, existe uma tutela do Estado e o governo aprovou, no final do ano de 2020, a Lei 14.112, é a Lei 14.112 de 2020, que é conhecida como a nova Lei de Falências e Recuperações, onde nós temos mudanças na recuperação judicial também e também na recuperação extrajudicial. Essa lei ela foi aprovada, no entanto, nós tivemos uma quantidade de vetos presidenciais em relação aos projetos que foram apresentados e que se consolidaram e se teve a formação dessa lei. Foram 6 vetos importantes. Então, desde 23 de janeiro de 2021, já estão valendo essas novas regras da recuperação judicial aqui no nosso país e também para a falência. Essa lei ela foi aprovada pelo Congresso Nacional e foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas, como falei anteriormente, só entrou em vigor 30 dias após a publicação, já que essa sanção se deu no dia 24 de dezembro, véspera de Natal do ano passado. O objetivo da recuperação judicial é basicamente evitar que uma empresa quebre. Eu poderia resumir com essas palavras. Mas também não é só isso, porque quando nós avaliamos esse instituto, o objetivo é manter toda a empresa funcionando. O objeto, de modo que os empregos sejam preservados, a função social seja mantida e que nós tenhamos então uma estabilidade dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro do nosso direito, onde uma segurança jurídica seja dada às partes privadas que negociem, de modo que quem compra receba o seu produto, quem venda receba o seu dinheiro e assim sucessivamente. Então, a ideia da recuperação judicial não é apenas ajudar os donos do negócio, mas também evitar que trabalhadores fiquem sem emprego, que fornecedores percam o cliente,
que consumidores percam um serviço ou um produto e que o Estado deixe de arrecadar os seus impostos, o que para o Estado também é bastante interessante. Boa noite, doutora Celita. Além de outros assuntos, a Lei 14.112 do ano 2020, ela trata da recuperação judicial de empresas em dificuldades. Ela fala também de parcelamentos, onde nós tivemos alongamentos de parcelamentos e descontos para pagamentos também de dívidas tributárias, o que é bastante importante. Os pedidos de recuperação judicial, quando nós os avaliamos, eles são recursos que são utilizados aí por essas empresas que no fundo, estão sem condições e capacidade de cumprir os seus pagamentos. O que tem ocorrido na prática é o alongamento do tempo para se pedir a recuperação judicial por parte do empresário ou da sociedade empresária, de modo que ele fique sempre na expectativa de conseguir alguma outra forma, onde, devido ao preconceito, devido à falta de informação muitas vezes, e devido a uma série de outras circunstâncias, onde existe aquele pensamento, pediu recuperação judicial, eu estou quebrando, o que é um equívoco. Mas nós encontramos manchetes, às vezes, nos noticiários, falando o seguinte, sociedade empresária fulana de tal, quebrou e pediu recuperação judicial. Está errado. Porque a quebra ela é relacionada diretamente com a falência, e não com a recuperação judicial. Então, esse procedimento, em resumo, da recuperação judicial, ele consiste em a empresa dar entrada na justiça com o requerimento, onde ela vai juntar uma série de documentos. Existe um artigo dentro da Lei 11.101 de 2005, que é o artigo 51, bastante importante, onde ele relaciona tudo que nós vamos ter que acostar nessa petição, e também nós vamos ter que estar observando esses pressupostos e requisitos que contém lá no artigo 48, também que vai dizer quais as qualificações que o empresário tem que ter, ou a sociedade empresária, para que então ela ingresse com esse pedido de recuperação judicial. Esse seria o primeiro ponto que, didaticamente, quando nós ensinamos ou falamos sobre a recuperação judicial, nós dividimos esse processo em etapas. Então essa seria, vamos dizer assim, a etapa inicial que vai se consolidar com o deferimento do procedimento da nossa recuperação judicial. Esse é um procedimento de interesse de ambas as partes quando a gente verifica o motivo da entrada de um processo de recuperação judicial e da sua própria formação. Porque ambas as partes elas têm todas o interesse. Partes no seguinte sentido, que eu estou falando, credor e devedor. Tá? Tanto a empresa, ela pode seguir com suas atividades, se for um caso, por exemplo, de sucesso, e a gente consiga mostrar que essa empresa tem essa viabilidade, ou seja, o empresário entrou no tempo certo, a sociedade empresária entrou no tempo certo, tá? Ela já não entrou quando ela já está naquela fase de pré-falência, como ocorre com muitos aqui do empresariado brasileiro, que quando passam do momento de entrar com a recuperação judicial, naquele estado de insolvência, e aí justamente vai entrar, ele já está como um pré-falido. E aí nós temos uma estatística tínhamos uma estatística no passado que era a seguinte, de cada 4 empresas que entram em recuperação judicial, 3 não saíam. Exatamente por essa questão. Falta de quê? Gestão, falta de orientação, falta de profissionais no mercado que orientem o empresário. Hoje, quando o empresário procura um escritório de advocacia empresarial que trata da recuperação judicial ou profissionais ligados a essa área, é importante que seja feita toda uma análise. Por quê? Porque nós vamos estar tratando com a vida, vamos dizer assim, vida de pessoas jurídicas e de pessoas físicas, né, bastante importantes, e que isso aqui pode ser fatal, ou para o fechamento, ou então para a continuidade, tá? Então é importante que essas atividades, para que elas tenham sucesso, tá, que
essas empresas, esses empresários, né, com seus negócios estejam completamente organizados. As contabilidades organizadas, coisa que não se acha na prática, toda a documentação, certidões e por aí vai. Então, normalmente, nós precisamos de um tempo para organizar tudo isso, para depois, então, fazer o ingresso do pedido da recuperação judicial. Ele não é imediato. E a lei, com essa transformação, com essas mudanças que vieram, elas vieram exatamente amenizar toda a problemática que nós tínhamos desde o início da Lei 11.101 no ano de 2005. Eu diria que quando essa lei foi sancionada em 2005, no dia seguinte já tinham pensamentos de modificá-la, porque ela passou muito tempo sendo discutida. Ela substituiu o decreto 7661 de 1945, que passou muito tempo dentro do ordenamento jurídico, que foi até o ano de 2005 no Brasil. Então ela já nasceu um pouco mais antiga, vamos dizendo assim. E de lá para cá, quer dizer, essas alterações propostas não nasceram ontem. Então ela já tem basicamente 15 anos, agora 16 anos. Tá? Bom, então nós tivemos algumas coisas importantes para falar a respeito dessa alteração. E uma delas foi exatamente na decretação da falência ou do deferimento do processamento da recuperação judicial, onde existem os aspectos comuns dentro da lei. Nós vamos encontrar isso lá no artigo 6º, que foi o primeiro que começou a ser transformado. Até o do artigo 1º ao 5º nós não tivemos modificação dentro dessa nossa lei. Do 6º para frente nós tivemos ou inclusão ou alterações. Bom, essa decretação, o deferimento do processamento da recuperação judicial, ela implica em alguns fatores. Primeiro, no momento que isso acontece, nós temos a suspensão do curso de prescrição das obrigações do devedor que está sujeito exatamente ao regime dessa lei. Isso é um alento para o devedor, porque ele começa a ficar um pouco mais tranquilo para poder fazer a gestão e definir um plano de recuperação do seu negócio. A outra seria a suspensão das ações que são ajuizadas contra o devedor, inclusive daqueles credores particulares do sócio solidário. Essa questão do sócio solidário ela também foi muito bem definida e existe toda uma formatação em relação a isso, principalmente em relação aos créditos ou obrigações que são sujeitas à recuperação judicial ou à própria falência, já que isso é um dos aspectos comuns desses dois institutos. Bom, aí seguindo mais um pouco essa lei, nós temos lá no artigo 6º, no parágrafo 4º, que é um outro ponto bastante importante, que merece ter uma análise e merece uma discussão, já que veio com uma redação dada pela nova lei 14.112 de 2020, alterando aí a nossa redação antiga da lei 11.101 de 2005, onde ele fala do stay period. Antes, na legislação, na lei 11.101, se falava lá que o stay period era aquele período de suspensão e de proibição de uma série de atos que antes poderiam existir numa execução comum contra o devedor. Elas vão ficar suspensas por 180 dias. Essa é uma das vantagens que o devedor se beneficia e muito desse instituto. Porque imagina, no momento em que eu entro com essa recuperação judicial e existe esse deferimento do processamento, imediatamente nós vamos ter essas suspensões e antes dizia a lei que era improrrogável. Mas a jurisprudência, ela foi ao longo do tempo aliviando isso e foi fazendo com que esse período pudesse exatamente ser modificado. Então, o que era 180 dias, muito bom para o devedor, passou a ser 360 dias. E agora não. A lei já trouxe uma nova forma, onde ela mesma positivou, dizendo o seguinte no artigo 6º, parágrafo 4º da nossa legislação, que as suspensões e as proibições de que tratam os incisos, que são a suspensão da prescrição da obrigação do devedor, também a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, elas vão se dar pelo prazo de 180 dias,
contados do deferimento do processamento da recuperação judicial, aí a lei já colocou, já modificou, prorrogável por igual período. E uma única vez. Aí a gente tem que levar em conta uma coisa, em caráter excepcional. Desde que o devedor, tem outra condição, não haja concorrido com a superação do lapso temporal. Então tem que ser observada também essa questão, porque se o devedor der causa a essa situação, ele não vai ser beneficiado. Tá? Então essa redação ela veio na Lei 14.112 e isso para o empresário é um grande benefício também. Então a recuperação judicial ela tem quebrado essa mística e se popularizado um pouco mais, porque as empresas têm procurado se organizar de modo contábil, se organizar de modo documental, para poder atender essa série de requisitos da lei que são necessários, porque veja, alguém está devendo e alguém tem que receber. É claro que esse que vai receber, dependendo do montante que for, e no prazo que ele vai ficar sem receber, ele também pode quebrar. Então isso pode ser um jogo de dominó, onde um deixa de pagar e os outros deixam de receber. Então daqui a pouco, quando a gente analisa lá no tribunal, vários entram, vários que estão dentro da mesma cadeia, do que está tendo uma recuperação judicial, estão lá como requerentes de outras recuperações judiciais. Então uma normalmente dá origem também a outras, dependendo da situação, tá? Do tipo de fornecedor que exista. Então, a execução de dívidas, ela pode levar uma empresa à falência imediata. E a recuperação judicial, então, o que acontece? Ela ajuda a dar uma empresa, a dar um tempo maior para ela tentar se recuperar. Eu sempre indico para todos os clientes com quem já se trabalha há mais de 15 anos. E não foram poucas as recuperações judiciais. E não foram poucos os exemplos que já se viu e em todo o Brasil. O seguinte, você vai entrar com a recuperação judicial, ok, decida, é um negócio que às vezes é da sua família, de muitos anos, não é às vezes uma decisão fácil. Agora, mais difícil ainda é não tomar uma decisão como essa e ficar empurrando um negócio desse e não ter mais o que está se endividando. Por quê? Qual é o grande erro do empresário? É quando ele começa a queimar os seus bens. Então, logo no início, esse momento, isso devia ser interrompido. Mas ele não interrompe. Ele estica isso até onde não pode mais. Aí ele já entra no estágio de pré-falência e não tem mais jeito. Então, assim, nessa hora, quando essa execução de empresas, ela já pode estar levando à falência, a própria recuperação judicial, ela já ajuda, e é a hora do empresário, na hora em que ele entra com a recuperação judicial, já contratar uma consultoria também é indicado. Nas minhas petições iniciais de recuperação judicial, eu já escrevo orientando o juiz para facilitar com que o juiz entenda que a empresa ela tem viabilidade. Porque ele vai ver que a empresa é organizada e está contratando uma consultoria de gestão. Porque é a hora do empresário modificar a sua forma de trabalho. Porque se ele continuar fazendo a mesma coisa, ele vai ter o mesmo resultado. Aí de nada adianta ele entrar com esse processo. Pode adiantar porque ele vai esticar um pouco o prazo e vai ganhar no tempo, e tempo para o empresário é substancial, é fundamental para que ele possa definir os seus negócios. Inclusive, transformar esse negócio em outros negócios. Então, o mais importante do que vem por aí é o próprio plano de recuperação judicial, que vai ser apresentado com 60 dias depois de deferido esse processamento da recuperação judicial. Esse é um ponto crucial e importante para o empresário e sociedade empresária, porque ali vai definir como é que ele vai pagar, como é que ele vai alongar as suas dívidas, como é que ele vai se transformar. Porque, que fique bem claro, a recuperação judicial ela não é só para poder estar esticando dívida. Ela é para reestruturar o negócio do empresário, da sociedade empresária, porque o Estado brasileiro ele tem intenção de manter o empresário funcionando. Ninguém quer que o empresário quebre. Ninguém. Tá? Então,
essa própria lei, ela veio nesse intuito de dar essa tranquilidade para o empresário. Bom, então esse texto, ele traz novidades bastante importantes para o empresariado brasileiro, principalmente nesse momento de pandemia, tá? Esse cenário econômico que foi causado aí pelo coronavírus, ele aumentou a necessidade das empresas afetadas terem melhores instrumentos de recuperação. Foi por isso que o momento, no mês de dezembro do ano passado, se entendeu que era a hora de se fazer uma modificação e lançar uma nova legislação. Mas deixando claro, a Lei 11.101 do ano 2005 não foi revogada. Alguns artigos eles foram, e outros foram transformados. Tá? Deixa eu ver aqui como é que faz. Espera aí. Doutora Marlene está esperando ser autorizada para entrar na live. Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui. Aqui não está pedindo autorização. Deixa eu ver onde é que é, Luciana. Aqui eu não vou acertar mexer aqui agora não. Não sei como é que faz. Olhei aqui, não tem nenhum comando aqui, nenhum pedido aqui na minha tela do celular. Qualquer coisa, se eu não conseguir, depois a gente passa. Eu realmente não estou acertando aqui mexer. Porque até onde eu sei está liberado aqui. Bom, continuando então. A Lei 14.112 de 2020, ela objetiva, em resumo, a modernização do sistema recuperacional. Sem essas mudanças, tá, não teríamos como deixar esse sistema mais transparente. Essa era uma das queixas que a gente tinha com a recuperação judicial. Para se ter ideia, muitos consideram a recuperação judicial como se fosse assim, vou equiparar com a medicina, a neurocirurgia da medicina. Então, por isso, esse alto grau de especialização nessa matéria. Até porque ela envolve não só advocacia, ela envolve contabilidade, ela envolve administração, ela envolve economia, ela envolve a própria questão do empreendedorismo. Então, é um profissional que tem que ter um viés e um conhecimento multilateral e com multifaces. Então, essa lei, ela procurou trazer isso, mas houve um corre-corre danado para aprovar essa lei que nós acompanhamos no final do ano passado. Eu tive a felicidade de trabalhar nessa lei, de dar palpite em cima dela. Participei de reuniões e dos grupos que estavam sendo formados, isso há alguns anos, tá? E no ano passado, no ano retrasado, então a gente participou com quem escreveu essa lei. Então, opiniões nossas também, né? Alguma coisa tem por aí. Então, isso para a gente é um motivo também de orgulho de ter colocado a mãozinha escrevendo essa lei para todos os brasileiros. Bom, de todo modo, continuando aqui, a melhoria no sistema de recuperação de empresas, ela reflete positivamente sobre a economia brasileira. Então, um ponto importante para o empresário foi a proibição de constrição patrimonial. Então, o que é isso? No momento que eu entro com a recuperação judicial, foi adicionado aqui, no artigo 6º, inciso 3º, da Lei 11.101 de 2005, a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial, ou até mesmo constrição extrajudicial sobre os bens do devedor. Tá? Então, mas que constrição é essa? Constrições oriundas de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Essa novidade, ela é muito interessante, porque esse era um ponto que ficava em dúvida. O devedor dizia assim, eu vou entrar com a recuperação judicial e os meus bens pessoais podem ser atingidos durante isso? Então ficava aquela história onde nós tínhamos diversas decisões, tá? Então o que acontece é o seguinte, que com essa novidade, os bens da empresa normalmente não podem ser constritos,
durante o processamento da recuperação judicial em outras ações judiciais. O que é comum, muitas vezes, serem pedidas, aí os advogados vão e defendem. Olha, eu falo sempre uma coisa, eu fui administrador judicial de uma das maiores recuperações judiciais, doutora Bernadette Teixeira, grande advogada do Distrito Federal, muito bom vê-la aqui, muito prazer de estar aqui, seja muito bem-vinda. Peraí, Luciana. Tá bom, doutora, depois eu lhe mando o vídeo. Doutora Marlene já entrou, tá, Luciana? Seja bem-vinda. Bom, então, as ações elas ficam suspensas, mas tem as ações dos credores que não se submetem à recuperação judicial. E nessas ações não haverá constrição patrimonial, com esse artigo 6º, inciso 3º. Agora, a ação de execução fiscal, que antes estava textualmente dito na nossa lei, né, doutora Luciana, a lei 11.101, que não podia, a execução fiscal não atingiria e tudo mais. Bom, mas só que isso aqui a gente tem uma mudança. Só que agora, aí tiveram até, na verdade, foram alguns debates sobre isso, que é o papel do fisco em relação a esses nossos institutos aí de falência e recuperação judicial. Na ação de execução fiscal, vamos imaginar o seguinte: se lá ocorrer uma constrição, e se o bem constrito atrapalhar a recuperação judicial, o que vai acontecer? Os advogados vão trabalhar e o juiz da recuperação judicial é que tem a faculdade de substituir o bem. Hoje, o que acontece? Qual é a indicação? Entramos com a recuperação judicial, vamos relacionar todos os bens. Inclusive, vamos relacionar os bens, aqueles bens frutos, né? Melhor dizendo, os empréstimos, o débito, fruto de uma alienação judiciária, se coloca lá também. Por quê? Porque aí nós vamos trabalhar a essencialidade daquilo para o negócio. Então tem sido essa saída para que se possa fazer uma verdadeira blindagem em relação a todas essas dívidas. Então, quando a gente analisa, muitas vezes a gente fala assim: mas esse crédito não está sujeito à recuperação judicial, mas ele está na lista, ele vai entrar na recuperação judicial, ele pode ser um ponto de debate ali, deixa o administrador judicial depois fazer a retirada dele, mas eu tenho a obrigação de listá-lo. E ali eu já posso trabalhar. Eu posso, inclusive, agora, pedir uma antecipação dos efeitos da recuperação judicial, né? Então eu posso colocar ali alguma questão como tutela em relação ao que eu estou pleiteando dentro daquele pedido. Então, isso são inovações que nós tivemos, e havendo esse tipo de constrição por uma ação agora de uma execução fiscal, o juiz da recuperação judicial, ele é quem vai decidir sobre a substituição desse bem, tá? Muito bem. A Lei 14.112 de 2020, que foi essa que causou toda essa modificação, ela permite à empresa negociar com credores antes de entrar em recuperação judicial e poder oferecer também garantias adicionais para obter financiamentos. Nós, em todos os congressos que nós participamos, em São Paulo, nos congressos de direito comercial, que já produziram muitas decisões aí, que são utilizadas aí dentro dos nossos processos, sempre questionamos e sempre participamos no intuito de discutir créditos, financiamentos para a recuperanda devedora, a recuperanda, né? No caso, para o nosso empresário e nossa sociedade empresária. Esse sempre foi um dos problemas, e que a lei, por não deixar isso muito claro, a questão de financiamento e a questão de crédito, que é exatamente isso que o devedor precisa. Ele precisa de dinheiro, ele precisa de ingestão. Então agora nós já temos inclusive a figura do credor investidor. Nós já vamos ter pessoas que vão poder injetar dinheiro ali de um modo mais transparente, de um modo mais facilitado, tá?
Bom, então uma outra mudança trazida aí pela nova lei de falências, vamos chamá-la assim, recuperação, é o aumento também do prazo de parcelamento de débitos com a União. E esse aumento de parcelamento, a doutora Luciana depois vai fazer live sobre isso, a gente vai acompanhar também. São temas aqui da nossa comissão, da subseção de Taguatinga, onde a doutora Bernadette é a secretária-geral e está aí participando com a gente. Esse aumento que nós tivemos aqui de 7 para 10 anos, isso também veio facilitar bastante a questão aí da nossa recuperação do nosso empresário e também da sociedade empresária. Bom, eu quero também destacar uma outra possibilidade, que foi o uso do procedimento arbitral, que é uma novidade, tá? Porque com essa decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial, nós temos um artigo, que é o artigo 6º, parágrafo 9º, que fala que o processamento da recuperação judicial, ou essa decretação aí da falência, ela não autoriza, vem escrito assim, não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção de arbitragem. Então, o que significa? Nós temos, na função de administradores judiciais, que eu também sou um deles, que aceitar, não impedindo ou suspendendo a instauração do procedimento arbitral. É a forma de tentar fazer conciliações. E aqui também, em cima disso, aumentou a atividade do administrador judicial. Deixando claro o seguinte: o administrador judicial é alguém que é o braço direito do juiz. Ele representa os olhos, os ouvidos, os braços do juiz fora do tribunal. E a atividade dele agora, ela está também aumentada em vários pontos. Uma delas foi ter que criar um site para poder colocar ali as informações principais do processo, formulários de habilitação do crédito. A função principal do administrador judicial, esse nome, ele nem cai tão bem, porque ele não vai administrar isso daí. O que ele faz é uma fiscalização do plano, para saber se o plano está sendo cumprido. O que ele faz é uma constatação de que o empresário funciona, de que as coisas estão normais. Ele faz visitas frequentes para verificar se está tudo de acordo. Por quê? Porque, afinal de contas, nós estamos trabalhando aqui com uma dívida que não foi paga, mas que ela vai ser trabalhada, vai ser alongada, normalmente é isso que acontece, vai ser dividida. A primeira parcela paga daqui a 4 anos, por exemplo, o que dá um fôlego para o empresário poder se recuperar. E aí, então, a função do administrador judicial é exatamente fazer, eu diria, um tipo de acompanhamento e relatórios que ele vai fazer mensalmente. Bom, então esse procedimento arbitral, ele deve ser usado, com detalhe, se houver consenso entre o devedor e também o credor, ou entre os devedores e credores. Tá? Isso mostra o quê? Uma interferência muito menor do que nós tínhamos antes do Estado. Porque já que esse direito empresarial, que substituiu o direito comercial, é entre partes privadas, então nada melhor do que eles mesmos se entenderem e o Estado simplesmente tutelar quando assim for chamado ou puder ajudar nesse processo. Então é menos interferência do Estado, as decisões se tornam mais legítimas com a possibilidade do procedimento arbitral e também que haja participação de todas as partes envolvidas. Agora, a lei também veio trazendo algumas coisas do seguinte sentido: o juiz deve incentivar e o administrador judicial também deve incentivar a nossa arbitragem, ou essa possibilidade do procedimento arbitral. Tá? Bom, agora, voltando aqui, na nossa lei 14.112, eu posso dizer para vocês o seguinte, que essa lei ela vinha sendo muito aguardada. E ela vinha sendo discutida por juristas, empresários, políticos, e em 2016 foi que ela ganhou um certo ponto e uma certa aceleração. Tá?
Mas só em 2020 foi que realmente se conseguiu fazer com que ela se concretizasse, já no final do ano, devido à própria situação, e uma das alegações foi a questão da pandemia, mostrando que os empresários precisavam estar com essa guarida do Estado, tá, para poder compensar suas dívidas. Foi um ano, 2020, onde muitos empréstimos, juros, tudo isso foi facilitado dos bancos. Aí vem agora a hora de pagar. E essa hora de pagar é a hora exatamente de se utilizar a legislação de um modo mais facilitado. Tá? Bom, então a justificativa que se teve foi mais ou menos essa. Agora, voltando aos vetos, porque houve toda uma discussão do projeto dessa lei, mas tiveram vetos do Poder Executivo. Então, esses vetos, eles foram em cima do projeto original, que permitia, por exemplo, a suspensão da execução de dívidas trabalhistas. Mas isso foi vetado de pronto pelo Poder Executivo, sob a alegação de que esse dispositivo, para quem é do direito do trabalho, que esse dispositivo contrariava o interesse público e podia causar uma grande insegurança jurídica. Então, por isso, essa questão dos créditos trabalhistas, eles foram vetados, essas dívidas trabalhistas foram vetadas desse jeito. O Executivo disse, por exemplo, que essa permissão estaria em descompasso com a essência, a terminologia foi essa, com o arcabouço normativo brasileiro. Já falei isso, inclusive, em outra live. Tá? Quanto à priorização de créditos de natureza trabalhista e também, claro, dos acidentes de trabalho, que são equiparados. Então, nessa questão, houve esse veto. Agora, as renegociações de dívidas de empresas em recuperação judicial, em que a receita obtida pelo devedor não seria no cálculo de PIS e também de CONFINS, isso também foi vetado pelo Poder Executivo, quando lá chegou a questão do projeto e tinha chegado já a aprovação, aí no caso, de todo o Congresso Nacional. Então, nesse caso aí, a explicação foi a seguinte, do pessoal da economia, que esse veto ele se deu por falta única e exclusivamente de um estudo do impacto financeiro, porque isso tinha sido colocado de uma maneira que não tinha sido maturado esse estudo para se colocar sobre essa questão do cálculo do PIS e CONFINS. Bom, na visão do governo, pelo fato da medida acarretar uma renúncia de receita, então seria necessário que se tivesse uma estimativa, aí no caso, do impacto orçamentário e também financeiro. Bom, um ponto muito, muito importante que essa lei trouxe para nós foi exatamente a consolidação das decisões que vinham sendo tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que foi em relação ao nosso produtor rural. Tá? Nessa questão aí do produtor rural, o que eu posso falar aqui, basicamente, já de início, é a questão da cédula do produtor rural, que nós chamamos de CPR. Bom, o trecho que previa que não se sujeitariam aos efeitos da recuperação judicial os créditos de garantia vinculadas a essa cédula de produtor rural, com liquidação física em caso de antecipação. Essa antecipação podia ser parcial ou podia ser também uma antecipação integral do preço. Isso também foi vetado. Tá? Se tivesse sido aprovado, o Ministério da Agricultura hoje poderia definir quais eram os atos e eventos que poderiam ser caracterizados como caso fortuito ou força maior para efeito de lei. Só que o governo alegou que essa permissão era uma usurpação da própria competência do presidente da República. Então daí foi a origem do veto em cima desse ponto, que aí depois a doutora Luciana, quando fizer a live, ela pode detalhar mais um pouco, tá? Um outro ponto importante que a gente possa discutir é sobre as cooperativas médicas, ou que elas também foram afetadas pelos vetos. No texto original havia um item que tratava da recuperação judicial dessas empresas, mas foi vetado.
pois a previsão era exatamente que isso feria o princípio também da isonomia em relação às demais modalidades societárias. O governo também ele vetou dispositivos que estabeleciam, por exemplo, no caso do plano de recuperação judicial, tá? Que na hipótese desse plano, ele ser aprovado, e se ele envolver uma alienação judicial, uma venda, o objeto da alienação estaria livre de qualquer ônus e não teria uma sucessão do arrematante nas obrigações do devedor. Essa vedação, nesse caso, se deu porque o governo entendeu que a medida contrariava várias previsões legais. Tá? Então esse veto aí se deu para evitar um descompasso aí nos direitos fundamentais e também a probidade e a boa administração pública. Vários outros pontos da nossa legislação, eles foram também modificados. Apenas para efeito de ilustração, eu não vou falar sobre eles, porque isso aqui vai ser motivo da gente poder, em outros momentos, na nossa comissão de falência e recuperação judicial da OAB-DF, da subseção de Taguatinga, onde eu tenho o prazer de ser o presidente dessa comissão, estar aqui com os membros, alguns membros. Nós vamos falar depois em outras lives, em outros momentos, os membros vão estar discorrendo ao longo de todo o ano, a respeito de pontos como, por exemplo, a decretação da falência e o deferimento do processamento da recuperação judicial de um modo mais aprofundado. Essa própria suspensão que eu falei ali mais atrás, que seria o stay period, por 180 dias, que agora a gente teve na lei essa duplicação, nesse momento. Essa proibição da constrição patrimonial com seus efeitos muito bons para o empresariado. Tá? Essa possibilidade, já que a gente já discorreu, do uso do procedimento arbitral, a possibilidade do juiz, isso é muito bom para o devedor empresário, antecipar os efeitos da recuperação judicial. Nós já temos isso utilizado em alguns produtores rurais, principalmente no caso de máquinas, que foram adquiridos com contratos, né, com empréstimos, porque a questão do produtor rural, ela sempre foi muito grave no Brasil no seguinte sentido: grandes negócios no agronegócio, que representa hoje mais de 20 e poucos por cento, não estou com o percentual exato aqui, do PIB do Brasil, mas é uma quantidade muito grande. Então muitos organizaram a atividade rural de modo muito empírico. Para se ter ideia, muitas pessoas naturais têm grandes negócios e foram adquirindo grandes empréstimos e créditos. E na hora de pagar tudo isso, quando instituições financeiras, bancos, iam fazer essas cobranças, verificavam a fragilidade da própria Constituição em termos de pessoa jurídica regular com atividade registrada, por exemplo, em uma junta desses produtores rurais que formavam essas atividades rurais. Em 2013, nós tivemos uma intensificação disso, com casos famosos no Superior Tribunal de Justiça. Depois, nós tivemos um fortalecimento em 2015, em 2019, várias jurisprudências sobre isso, vários acordos foram também desenvolvidos em vários tribunais, de diversos lugares, em lugares punjantes, como o caso do Mato Grosso, e decisões também diferentes, de diferentes regiões. O fato é que essa lei, ela trouxe uma simplificação dessa questão de como é a organização e a identificação da atividade rural desenvolvida por esses produtores rurais. O que para nós foi uma possibilidade muito grande, para quem é advogado também, para quem trabalha com recuperação judicial, ampliou e muito o mercado de trabalho, vamos dizer assim, das recuperações judiciais possíveis. Por quê? Porque agora o agronegócio vai entrar com tudo. Não que antes ele não pudesse entrar, podia. Por quê? Porque essa atividade rural envolve também a atividade empresarial, já era. Só que a forma de apresentar isso e como ele se destacava já era um tanto mais difícil. E agora a gente tem uma simplificação, que muitas vezes um extrato, muitas vezes um documento, outro, já vai poder provar que ali existe uma atividade
regular sendo desenvolvida e uma forma onde ele vai poder alcançar esse benefício da recuperação judicial. Volto a dizer, recuperação judicial é um instituto de benefício que poucos sabem utilizar por falta de informação, tá? Mas ela bem detalhada, ela bem feita e bem colocada, o empresário, a sociedade empresária tem grandes chances de realmente mostrar a sua viabilidade e sair desse momento de crise, lembrando que crise no grego significa movimento. Então é algo que eu começo, mas é algo que eu vou sair disso. Então é uma crise e ela é passageira, uma crise econômico-financeira. Bom, um outro ponto que eu não posso deixar de falar é o plano de recuperação judicial alternativo de credores. No momento, por exemplo, o credor não apresentou o plano, ou apresentou e foi rejeitado numa assembleia, ele vai poder agora, esse plano vai poder ser apresentado por credores, que é quem tem o maior interesse. Acho um pouco difícil isso. Na prática, a gente que conduz as Assembleias Geral de Credores, né, das recuperações, mas é algo que está na legislação. E quero lembrar uma coisa, e só vai valer esse plano para as novas recuperações judiciais depois da lei, né, depois da vigência dessa lei. Antes, não vai valer. Tá? Então, recuperação judicial que teve uma Assembleia Geral de Credores, mas ela iniciou em outubro do ano passado e a Assembleia agora em fevereiro, não vai ter validade, porque existe lá na vigência, lá nas disposições finais, lá falando que essa vigência é exatamente depois da existência da nossa lei. Intimações eletrônicas, isso vai agilizar muito o processo, o que antes só existia no diário oficial e nas cartas das fazendas públicas, por exemplo, e do próprio Ministério Público. Simplificação da comprovação da atividade rural, já positivada aí na lei, já falei. A conversão de dívida em capital social. Imagina, o credor agora vai poder, no caso, ter um pedacinho lá do negócio com essa possibilidade da lei. A venda integral também da devedora, colocada no plano de recuperação judicial, é possível? A ausência da responsabilidade solidária de compradores. Quem comprar unidades da recuperanda já não carrega consigo todo aquele fardo de dívidas e que tinha nas sucessões. Então já tem essa possibilidade. A nomeação de um perito avaliador, um perito para avaliação econômica dentro do que nós chamamos de constatação prévia, que é a famosa perícia prévia. E essa constatação prévia, tudo bom, doutor Tiago Aires? Seja bem-vindo, prazer vê-lo aqui. A constatação prévia, ela veio de uma tese administrativa que vinha sendo usada há muito tempo atrás, né, por Tribunal de São Paulo e outros que se propagaram no Brasil, mas agora o juiz pode, dependendo da especialização da vara, se for uma vara, por exemplo, pouco especializada, ele faz de imediato a contratação de um perito. E esse perito, ele vai identificar, vai fazer um verdadeiro checklist, vai visitar o local, pode fazer também aquela perícia, né? Aquela avaliação de identificação, de ouvir falar, de conversar, de investigação, para saber se está tudo de acordo. Porque, afinal de contas, o deferimento de um processo de recuperação judicial, ele tem que passar por algumas etapas para evitar fraude. Porque senão fica muito fácil dever os credores e entrar com um processo de recuperação judicial sem o menor critério. Tá? Então o objetivo é dar veracidade a isso. E aí existem várias situações. Não é vinculante, não é obrigatório. A lei fala o seguinte: o juiz pode, ele não deve, ele pode contratar esse perito. Tem também a resolução 57 do Conselho Nacional de Justiça, que faz uma recomendação para essa contratação desse perito. Tá? A outra questão é sobre a prorrogação para a dívida alimentar. Tem também um tratamento diferenciado de credores, deliberações por meios alternativos dentro do nosso processo, a consolidação processual e substancial, reunindo processos e também conteúdos aí dentro da recuperação judicial, um pedido de habilitação ou reserva de crédito. Esse aqui é o grande trabalho dos advogados.
Às vezes a gente tem dificuldade de explicar para o empresário e sociedade empresária que um processo de recuperação judicial, como eu já tive como administrador judicial, ele gera em paralelo 100 outros processos, onde tudo tem que ter participação e defesa de advogado e de administrador judicial. Por que essa quantidade de processo que é gerado? É exatamente devido à questão das habilitações retardatárias de crédito, onde nós temos que fazer as defesas. Tem as impugnações, onde o credor, por exemplo, o próprio Ministério Público não aceita, ou o comitê de credores, naqueles locais que tem, não aceita a qualificação do tipo de classificação que se colocou para aquele crédito. Então isso pode gerar uma demanda enorme, jurídica, principalmente para os advogados. Por quê? Porque você fica trabalhando em um processo que geraram dezenas de outros processos que tem que manter sob o controle. A recuperação em tese, ela é para durar, né, um período em tese, entre aspas, de 2 anos, que a gente sabe que não é. Em média, a gente está trabalhando aí com 5, 6 anos. Muitas vezes, os que conseguirem resolver isso antes, fazendo os pagamentos, os planos, melhor ainda, mas quanto mais alongar. Nós temos planos aí com uma quantidade bastante grande. Então, tem recuperações que passam por isso. As grandes empresas do Brasil, né, as maiores, estão em recuperação judicial e saindo delas, tá? De modo organizado, de modo ordeiro, resolvendo suas coisas. Quem não tem gostado muito, e muitas vezes são os credores, mas é melhor, a gente sempre fala isso, é melhor ter a pior recuperação judicial do que ter a melhor das falências. Isso para o caso dos credores. Então, daí, essa quantidade de aprovações que muitas vezes a gente tem, porque o credor também é um grande interessado em resolver essa questão. Tá? As novas atribuições do administrador judicial, que passou a ser um verdadeiro colaborador da justiça, muito mais do que ele já era. Então, o administrador judicial, ele pode participar de 2 momentos: numa recuperação judicial ordinária e numa recuperação judicial especial. A especial seria quando eu tenho microempresa e quando eu tenho empresa de pequeno porte. E a ordinária seria de médias para empresas maiores. Então, no caso de uma recuperação judicial ordinária, ele tem direito até 5%. Então vai depender muito da complexidade do caso, o juiz avalia, para ele poder verificar qual é o valor da dívida e ele coloca então uma remuneração nesse sentido. Quem paga a remuneração dele é o devedor. Aqui no Distrito Federal nós temos isso muito bem definido e agora existem possibilidades de negociação. Vamos ver como é que vão sair as novas recuperações judiciais. Nós temos tido um volume muito grande de falências, temos tido também um volume muito grande de autofalências. Eu, como presidente da Comissão de Falência e Recuperação Judicial da OAB-DF aqui de Taguatinga, e também como presidente da Comissão Nacional Brasil de Falência e Recuperação Judicial da Associação Brasileira de Advogados, que muito me honra, a ABA, eu já até sugeri que nós montássemos um observatório de acompanhamento dos processos aqui aos membros da nossa comissão, e esse trabalho está sendo avaliado para ver como nós vamos instituir junto aqui às nossas varas, né? Dr. Herbert está falando que a suspensão de juros e multas para o credor é horrível. Pois é, doutor, o que acontece é o seguinte: o que se busca nas recuperações é exatamente um equilíbrio, para evitar, como de primeiro plano, a quebra, né? Que não se chegue à falência do devedor, que é ruim também para o credor, se isso acontecer. Até porque o pagamento dos créditos numa falência, ele é proporcional à questão da quantidade de ativos, que muitas vezes, esses ativos, o devedor não vai ter, para que se possa fazer uma arrematação e depois um leilão, e fazer essa compensação ali de pagamentos de modo proporcional. Tá? Então, é mais ou menos por isso. Bom, a nova função de fiscalizador do administrador judicial e as negociações entre devedores e credores que a lei resolveu colocar para o administrador judicial participar de modo como se fosse um verdadeiro fiscal disso. Isso é uma novidade que a gente vai ver como é que isso vai acontecer.
porque nós nunca tivemos, né, dessa forma, porque vai terminar que o administrador judicial ele vai ficar com uma tarefa um tanto difícil, porque ele vai ter que estar muito próximo aí do devedor e também do credor. Das minhas contas aqui, eu acho que eu já estou falando há quase 1 hora, não sei se já está batendo esse horário, e eu creio que a nossa live ela já está quase para terminar. Tá? Se alguém tiver alguma questão para colocar, alguma contribuição, alguma pergunta, ela inicialmente foi direcionada aos membros da comissão, mas a gente já fez até um aquecimento, uma prévia antes, alguns participaram, outros não. E ela vai ficar gravada e nós vamos colocar no nosso Instagram, @Cofarj, COFARJ, que é exatamente aí a abreviação da nossa Comissão de Falência e Recuperação Judicial da OAB do Distrito Federal, da subseção de Taguatinga, onde a doutora Maria Bernadette Teixeira é a nossa secretária-geral da Ordem e esteve presente nos honrando aqui na nossa live. Ok? Doutor Herbert Vitor, satisfeito? Doutor Tiago Aires, se alguém tiver alguma contribuição, a gente pode colocar aqui. Eu fiz um resumo, procurei fazer um resumo. É claro que eu tenho muito mais coisas, a gente vai ter outras oportunidades para falar também de outros momentos. Isso aqui não é tudo o que aconteceu na lei, é apenas a primeira parte desse nosso trabalho. E para esgotar esse tema eu precisaria de várias outras e provavelmente vou fazer várias outras. Nós vamos comunicando aqui no nosso Instagram da comissão para que a gente possa então evoluir e se atualizar a respeito dessas matérias. Tá? Então, quem quiser acompanhar, divulgar, eu solicito também que os temas que foram passados aos membros da comissão em nossa última reunião, que a gente possa desenvolver. O doutor Domingos Sávio Teixeira é meu grande amigo, está aqui, grande empresário do Distrito Federal, está aqui nos acompanhando, que bom saber, não tinha visto ainda, feliz de vê-lo. Doutor Rômulo Medeiros também, muito obrigado. Doutora Luciana, uma grande entusiasta da recuperação judicial, excelente profissional, que nós sempre recomendamos aos empresários. Doutor Marcelo Mouzinho, perito dos melhores, não vou falar que é o melhor, porque tem outros aqui, podem ficar zangados, Marcelo, mas você é um dos melhores que nós temos notícia aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. E já deixo novamente formalizado aqui o meu convite para que nós vamos conversar, nós façamos algumas palestras e aulas no nosso curso de pós-graduação da Associação Brasileira de Advogados, onde eu sou o coordenador do curso da faculdade, junto com o doutor Esdras Dantas. Vani, minha grande amiga lá do Itamaraty, grande advogada, sempre nos acompanha, membro da comissão de falência também, né? Meu boa noite. E assim a gente já está caminhando para o final da nossa live. Já são, no meu relógio aqui, já passou de 8 horas. Então a qualquer momento pode ser que acabe aqui. Tudo bem, pessoal? Então eu vou deixar o meu boa noite a vocês, passar aqui o meu grande abraço, deixar aí os registros, falar que a nossa comissão ela está aberta. Nós agora estamos só de modo virtual, claro, devido à questão da pandemia, mas as nossas palestras na comissão também elas vão acontecer. E sempre vamos procurar, até para interagir de modo também social, e também com os empresários do Distrito Federal e também de todo o Brasil, de modo aberto, essas nossas reuniões da comissão. E assim nós vamos sempre avaliando e sempre avisando vocês e recebendo também qualquer tipo de sugestão para que a gente possa melhorar nas próximas. Tá bom? Então, meu boa noite a todos. Tudo de bom para vocês. Bom trabalho. E que os empresários fiquem mais tranquilos, porque a lei veio para ajudar um pouco mais nessa luta, né? Em se manter, porque são guerreiros vitoriosos e realmente é quem leva o país para frente. Tá bom?
Meu boa noite e muito obrigado a todos vocês.